Nova pesquisa nacional, Datafolha, mostra a hipótese de vitória de Lula no primeiro turno, com 51% dos votos válidos. Mas também mostra que as manifestações bolsonaristas estancaram a queda na popularidade do presidente Bolsonaro. Veja comigo o gráfico que cientifica essa hipótese de vitória já no primeiro turno das eleições presidenciais. Aqui, a intenção de voto para presidente estimulada no cenário C pelo Datafolha, agora em setembro. Pesquisa recentemente divulgada mostrando Lula com 51%, Bolsonaro com 30%, Ciro com 13% e Dória com 7%. Desconsiderados votos brancos e nulos, Lula venceria a eleição com 51%. O que é importante destacar é que essa hipótese de vitória de Lula no primeiro turno só é colocada pelo Datafolha e nenhum outro instituto embarcou nessa. Uma das explicações possíveis para esse resultado obtido pelo Datafolha, que mostra Lula ganhando já no primeiro turno, e numa hipótese de segundo turno também vitória de Lula, é talvez por causa da metodologia da pesquisa Datafolha. Muita gente fala mal da pesquisa e nós vamos explicar nesse vídeo por que é que a Datafolha tem uma metodologia diferente dos outros institutos e em que ponto essa metodologia pode ajudar ou prejudicar os dados obtidos pelo Instituto de Pesquisa quando vai aferir a intenção de voto e a popularidade presidencial. Eu trouxe aqui o relatório completo do estudo amostral feito pelo Datafolha, inclusive com detalhes da metodologia, e vou explicar aqui tela a tela junto com você nesse vídeo. Me acompanhe, eu sou Arquimedes de Castro e esse é o meu laboratório de comunicação. Vamos começar apresentando aqui as telas da pesquisa nacional Datafolha, feita entre o dia 13 e 15 de setembro, divulgada recentemente. O relatório acaba de ser liberado. E o que é que diz esse relatório? Primeiro, aqui a pesquisa com a sua metodologia. Foram realizadas várias entrevistas, não é? E a realização dessas entrevistas é importante, e são 3.667 entrevistas. O Instituto Datafolha é o instituto com a maior amostra de pesquisados em 190 municípios. Isso aqui é um indicativo positivo da pesquisa. O que é negativo é o fato dela ser feita nas cidades por abordagem pessoal, em pontos de fluxo populacional. Ou seja, não é uma pesquisa feita nos domicílios. Isso pode alterar a forma como o resultado aparece. Há quem advogue que é melhor fazer casa a casa nos municípios, há quem ache que essa abordagem nos lugares de grande fluxo é mais eficiente. Aqui está os dados da pesquisa feita entre 13 e 15 de setembro, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o principal resultado aqui é essa intenção de voto para presidente espontânea. O pesquisado aqui é abordado com a pergunta em quem que você vai votar, sem apresentar os nomes dos candidatos. E aqui aparecem o Lula, que tinha 21% em maio, foi a 26% em julho e agora está com 27% das intenções de voto espontâneas. Segundo vem Bolsonaro, que tinha 17%, passou para 19% e agora tem 20%.
Bolsonaro também cresceu na intenção de voto espontânea. O Ciro Gomes tinha 1, foi para 2, os outros candidatos têm no máximo 3, os indecisos que vão votar nulo ou que vão votar em nenhum candidato são 10%, e não sabe 38%. Esse 38% aqui é o dado mais importante dessa tabela. Por quê? Porque você repara que em maio eram 49% os que não sabiam. Esse número caiu para 42%, agora está em 38%. Esse número deve cair ainda mais e vem caindo, porque a campanha eleitoral já começou, né, antecipadamente com a apresentação da candidatura do presidente da República, que está fazendo campanha abertamente para a presidência, e também com a apresentação da candidatura de oposição, que é de Lula, que já está fazendo sua campanha. O Ciro Gomes também está em campo. E, mais recentemente, o João Dória já apresentou seu nome para as prévias do PSDB. Então, a campanha que deveria começar ano que vem já começou. Aqui, intenção de voto para presidente estimulada. A linha, aqui no gráfico, é a linha mais clara, a linha azul claro é a pesquisa nova, e a linha azul escuro é a pesquisa mais antiga de julho. Então, aqui na situação A, nessa hipótese A, porque quando se faz pesquisa estimulada para a intenção de voto, é preciso prever todos os cenários possíveis. Como as candidaturas ainda não foram devidamente definidas, então os institutos de pesquisa fazem uma série de simulações para, dentre essas simulações, aparecer uma que seja a mais provável. Aqui tem a situação A, onde Lula tem 44%, tinha 46%, caiu 2 pontos, ou seja, variou dentro da margem de erro. Depois Jair Bolsonaro, que teve uma pequena elevação, saiu de 25% para 26%. Depois Ciro Gomes, que também aumentou de 8 para 9%, e João Dória, que caiu de 5 para 4. O Henrique Mandetta caiu de 4 para 3, brancos e nulos foram de 10 para 11, e não sabe, não respondeu, permaneceu estável aí em 2%. Essa simulação A, Lula perdeu votos, né? E na situação B, ele também perde mais, e perde fora da margem de erro, inclusive com o crescimento não de Bolsonaro, mas de Ciro Gomes, que saiu de 9% para 12% das intenções de voto, nessa situação B, aonde o candidato do PSDB não é João Dória, e sim Eduardo Leite. O Eduardo Leite tem menos votos do que o João Dória nessas simulações. Portanto, havendo aí uma variação fora da margem de erro de 46% para 42% na intenção de voto do presidente para presidente, do ex-presidente Lula. Continuando, nós temos aqui a hipótese C dos candidatos, e aí essa hipótese C aqui, aonde tem Lula, Bolsonaro, Ciro e João Dória, é a hipótese que eu apresentei no início só com os votos válidos. Retirando 12% aqui, 11 mais 1, de votos válidos, inválidos, considerando apenas os votos válidos, aí o resultado seria hipoteticamente esse, aonde Lula venceria as eleições com 51% dos votos, já no primeiro turno, Bolsonaro com 30%, Ciro com 13% e Dória com 7%. Mas repare que para essa situação acontecer é muito difícil, porque é possível que existam vários outros candidatos. E nessa hipótese, com vários outros candidatos, aí o Lula não teria 44%, cai para 42%, é uma variação dentro da margem de erro. Jair Bolsonaro cairia para 24%, o Ciro vai a 10%, vem Dória com 5%, o Datena com 4%, a Simone Tebet com 2%, e aí o Aldo Rebelo com 1%,
o Rodrigo Pacheco com 1, e não sabe, não respondeu brancos e nulos, mais ou menos o mesmo resultado das outras hipóteses. Então repare que há uma pequena variação, mas Lula está ali entre 44% e 46%, a depender de como for feita a abordagem dessa nova pesquisa. Ele teve uma pequena queda, mas é uma queda imperceptível, porque a hipótese de vitória já no primeiro turno existe, mas é uma situação hipotética e difícil de se materializar, porque o governo está trabalhando para que a imagem do presidente melhore, e inclusive com uma certa moderação das falas e discursos e entrevistas do presidente da República, que já chegou a declarar publicamente que não iria mais cumprir ordens judiciais, mas voltou atrás. Bolsonaro aqui na rejeição é o campeão. Tem 59% das intenções de rejeição. É o mais rejeitado entre os candidatos. Lula aparece em segundo com 37%, Dória também em segundo com 37%, depois Ciro Gomes com 31%, e essa é uma boa notícia por Ciro Gomes. Essa pesquisa Datafolha, ela traz boas novas para o candidato pedetista, porque mostra ele crescendo na pesquisa e com um índice de rejeição baixo. Ele precisa ser mais conhecido, né? Talvez adquirir outros apoios e apresentar uma chapa mais competitiva. Mas, por enquanto, o cenário é esse, um cenário onde o ex-presidente Lula venceria. Porque numa hipótese de segundo turno contra Bolsonaro, você vê aqui o Lula, ele teria 56% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. Venceria o segundo turno. Outra hipótese é de Lula contra João Dória. Lula também ganharia, uma margem maior, mais ou menos igual à de Bolsonaro. Uma hipótese de Bolsonaro com Ciro Gomes sem Lula, Bolsonaro venceria o Ciro. E numa de Bolsonaro com Dória, o Bolsonaro perderia para o João Dória. Na verdade, ele também perderia aqui para o Ciro Gomes, é o Ciro que aparece aqui na frente. Então, esses cenários do segundo turno aqui, eles mostram quase todos uma vitória de Lula, se for candidato, ou de outro candidato que não seja Bolsonaro, porque a rejeição do atual presidente faz com que, numa simulação de segundo turno, entre ele e qualquer outro, as pessoas escolham o outro e não ele. Numa hipótese de Bolsonaro não participar da eleição, ser apenas com os candidatos de oposição, Lula venceria Ciro Gomes aqui com 51% das intenções de voto, um percentual menor do que ele venceria, no caso, se fosse concorrer com Bolsonaro, porque aí haveria uma certa divisão dos votos. Essa é a pesquisa nacional Datafolha em todos os seus detalhes, e é importante a gente observar o seguinte, é que a pesquisa, ela não é uma conclusão sobre vitória ou derrota. Mostra o cenário desse momento eleitoral pós o 7 de setembro. E, ao contrário do que muita gente previu, os atos de 7 de setembro não danificaram a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele ficou mais ou menos com a mesma coisa que tinha na pesquisa anterior de agosto, e também mais ou menos a mesma coisa nas pesquisas anteriores de julho e de maio. E isso mostra um certo estacionamento. A questão que se levantou é: será que o Bolsonaro chegou no seu teto? Ou melhor, no seu piso?
ele tem esse número de eleitores e daí ele não cai mais, independentemente do que faça, que afinal de contas as manifestações de 7 de setembro, que são consideradas, ainda estão sob análise, mas é possível que naquele episódio tenha havido uma tentativa de golpe, e com falas muito duras do presidente da República contra o judiciário. Depois o presidente voltou atrás, mas mesmo assim a imagem dele permaneceu mais ou menos a mesma que estava antes dos atos de 7 de setembro. A intenção de voto não mudou, não houve alteração. Quem perdeu um pouco da votação foi o Lula, caiu um pouquinho. Caiu dentro da margem de erro, mas caiu, o que não é bom para a oposição. Talvez Bolsonaro, com aquelas manifestações, tenha estancado uma sangria, com um ato até muito, muito forte, assim como se fosse uma cauterização da sangria. Doeu, mas cauterizou e evitou mais sangramento, ou seja, uma depreciação ainda maior da popularidade do presidente, que vai tentar a reeleição no ano que vem. Essa popularidade de Bolsonaro também ainda pode melhorar, principalmente com o auxílio emergencial, que vai ser juntado agora com o Bolsa Família, vai ficar tudo a mesma coisa, e me parece que, salvo o melhor juízo, essa armação aí, ela pode trazer um benefício direto para o presidente da República numa parcela do eleitorado que é muito significativa no Brasil, as pessoas que precisam de auxílio do governo. E aumentando esse percentual de pagamento, o valor aumentando, é possível que o presidente comece a ser melhor visto pela população, mas isso vai depender também do relatório da CPI da pandemia, que aí talvez deponha contra o presidente da República e ajude as pretensões da oposição. O resultado dessa pesquisa é que mostra que o jogo está sendo jogado. Apesar da oposição estar forte, o presidente da República ainda tem amplas condições de reeleger-se e está fazendo por onde que isso ocorra, está agindo à sua maneira. Muitos dizem que ele erra mais do que acerta, mas os números mostram que talvez chamar a base eleitoral dele para Brasília, para uma grande manifestação e para São Paulo, de forma a mostrar força, tenha sido, apesar dos problemas que gerou, institucionais, eficiente do ponto de vista eleitoral para estancar a sangria e aí talvez a partir desse estancamento Bolsonaro comece a melhorar sua apreciação na opinião pública. Essa reversão vai depender ainda de vários fatores. Muito bem, eu sou Arquimedes de Castro, este é o meu laboratório de comunicações. Deixe seu like, deixe seus comentários, suas críticas. Críticas são muito importantes. E até a próxima.